Olá, muito obrigado a você que acompanha a nossa programação. Obrigado a você que sempre nos dá a honra da sua audiência. Estamos iniciando mais uma edição do programa Entrevista Especial. Você que nos acompanhou ao longo de todo o ano de 2016 viu o nosso empenho, a nossa dedicação em trazer sempre convidados especiais para esse espaço aqui, onde discutimos os mais diversos temas. E hoje não vai ser diferente. Caminhando aí para encerrar 2016, mais um convidado especial que com certeza você vai gostar muito dessa entrevista. O meu convidado de hoje, vocês repararam, nós não estamos no estúdio por uma questão de agenda e até mesmo para atender a expectativa dos nossos telespectadores. Eu fiz questão de vir aqui à casa dele para colher as suas opiniões, as suas ideias no fechamento desse ano de 2016. Eu estou aqui na casa do prefeito de Catalão, Jardel Ceba, com quem eu converso a partir de agora. Bem-vindo mais uma vez ao programa Entrevista Especial, prefeito. Obrigado pela presença. É um prazer falar com você. É um prazer enorme falar no programa Entrevistas Especiais. Você sabe que eu sou seu fã de muito tempo. Sou fã do seu trabalho, da sua seriedade, da sua competência, da sua idoneidade. Quando você me convocou, me coloquei não só a mim, como na minha casa à sua disposição, para nós podermos encerrar essa administração, dando uma satisfação à sociedade catalana. Esse, inclusive, é o motivo pelo qual eu fiz questão de fazer essa entrevista. Eu imaginando a gestão terminando, por que não trazer o prefeito para que ele possa conversar? Eu sempre falo, prefeito, que na verdade você acaba não conversando comigo, você acaba conversando realmente com os telespectadores, com a população. Jardel, você sempre teve um objetivo, Você até colocou que tinha um sonho de administrar Catalão. Como é que foi ter alcançado esse objetivo e ter vivido aí esse sonho? Foi um sonho mesmo? Olha, em alguns momentos foi um sonho, em alguns momentos foi um pesadelo, mas foi gratificante, foi pedagógico. Eu aprendi muito com essa administração, apanhei demais porque os meus adversários não se conformavam em ficar 4 anos longe do poder. Tanto é que você viu que eu não tomava posse, que eu não diplomava. E depois que tudo aconteceu, eu ia perder no TSE. Aí eu ganhei por unanimidade. Não tive transição. Deletaram a Procuradoria, botaram fogo no arquivo da ação social. Não tive transição. Comecei a tomar pé da situação. Aí soube de uma notícia de que eu seria cassado. Um juiz anunciou em setembro que iria me cassar em dezembro. Eu achei que era brincadeira, e aí todo mundo começou a comentar, ele espalhou para todo mundo, o próprio governador me ligou e falou: você vai ser cassado. Fui ver o motivo, porque o Marconi, acuado numa entrevista, para ser bem breve: você votaria em quem? Não, você votaria em quem? Eu falei: se eu votasse em Catalão, eu votava no Jardel, ele é meu amigo, do meu partido. E 1 ano depois o juiz me cassou, 1 ano e 3 meses depois, por conta dessa declaração, alegando que teria mudado o resultado da eleição. Um cidadão que veio aqui umas 8 vezes e apareceu no meu programa eleitoral várias vezes. Então, os meus primeiros 2 anos foram de muitas dificuldades. Eu fiz escolhas ruins. Eu me desentendi com o meu vice-prefeito, eu busquei umas pessoas que eu achei que iam agregar valor e não agregaram. Mas eu acho que o importante é você reconhecer quando você erra e procurar dar um rumo novo na sua vida. E isso eu fiz, modéstia à parte, e fiz. Não vou dizer com muita competência não, mas eu tenho resultados favoráveis ao final da minha gestão. Você sempre foi muito honesto quando você sempre colocou essas situações. Prova disso, quem quiser ver, é só acompanhar as entrevistas que você inclusive concedeu nesse programa mesmo aqui e em outras datas, quando você citou rigorosamente isso que você acabou de falar. Agora, o povo não entendeu isso, Jardel. Návio, eu me curvo à vontade do povo e à vontade de Deus, não necessariamente nessa ordem. Aí, quando eu perdi a eleição, olha, o povo de Catalão, não, o povo de Catalão é sábio, me deu um mandato, eu não correspondi, me deram um cartão vermelho. E eu me curvo, Návio, eu me curvo, aí, embora eu tenha uma convicção muito grande
de que eu fiz grandes avanços nas principais áreas de Catalão. Nós vamos falar sobre isso. Pois é, mas eu Jardel, quero dizer isso, eu não culpo o povo de Catalão, eu não tenho mágoa, ódio, rancor, ressentimento, meu coração não tem lugar para isso. passou rápido? Olha, Nave, está passando, porque quando você faz uma coisa com boa intenção, com honestidade, com seriedade, com responsabilidade, é difícil você ser reprovado por uma coisa que você fez com a convicção plena que você estava fazendo o melhor. Mas eu repito, não tem mágoa, não tem ódio, meu coração não tem lugar para isso. Quem olha para trás acaba tropeçando, por isso que eu não quero ficar olhando para trás. Prefeito Jardel, como é que você vê a cidade de Catalão, ela hoje? Você conseguiu realizar aí as mudanças necessárias para melhorar a cidade, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, aquilo que você imaginava? Você já falou que não conseguiu fazer tudo. O que de concreto você imagina que vai deixar aí para as próximas gerações ou para o futuro? Návio, eu conclamo você e a todos que estão nos assistindo a fazer uma avaliação de Catalão. Os avanços que nós tivemos na ação social. Catalão não tinha um programa social. Hoje nós temos o lote legal, cheque reforma municipal e o renda cidadã municipal. Isso aí, o renda cidadã 1.720, o lote legal 800 e o renda cidadã municipal 1.500 pessoas. Para a gente ter uma noção, o que deve acontecer com esses programas de janeiro em diante? Aí você tem que perguntar para quem vai assumir de janeiro em diante. Pois é, mas eu digo legalmente, isso não tem constitucionalmente, é da sua gestão. Da minha gestão e pode e deve, na minha opinião, ser continuar. Mas essa pergunta não sou eu que vou te responder. Eu olho para o lado, e sem contar a casa de Catalão, que as pessoas estão comendo uma comida com 4 tipos de salada, 2 tipos de carne, self-service, são levadas e são trazidas em vans confortáveis, entendeu? É um fluxo de mais ou menos 1.400 pessoas por mês que vão a Catalão, que vão a Goiânia, daqui de Catalão, e recebem, além da assistência médica, uma boa alimentação e um carinho muito grande. Fizemos um avanço na área da saúde. Nós hoje temos uma UPA, que atende com 5 médicos plantonistas, 6 UBS. Tiramos da Santa Casa, com o maior respeito do mundo, tinha 2 plantonistas, um presente e um ausente, e na UPA tem 5 plantonistas. E a proposta de se voltar ao convênio com a Santa Casa? Vou chegar lá, eu vou aplaudir de pé. Educação, nós fizemos o plano de cargo e salário, dinheiro direto na escola, matrícula informatizada, creche estendida, e trouxemos para cá 2 universidades, a Politécnica, que tem 4 cursos de engenharia, e onde nós fizemos a primeira escola de tempo integral da história de Catalão, que dizem que vão fechar, e o IF Goiano. Ajudamos na vinda da Faculdade de Medicina, inclusive uma emenda do deputado Gustavo de 3 milhões, eu assumi um termo de compromisso. Ajudamos a UFG com parceria de problema urbanístico, de asfalto, de pagamento de funcionários. Então, na educação, nós tivemos avanço extraordinário. O meio ambiente, você pega a matinha do universitário, onde fedia, hoje é um parque de referência para o Brasil inteiro. Você pega o Paquetá 1, Paquetá 2, a represa do Clube do Povo. Você pega o nosso aterro sanitário, que tinha uma sobrevida de 6 meses, hoje tem uma sobrevida de 20 anos. E a cereja do bolo foi o problema hídrico. Eu mandei um filme da represa Idevan Ferreira de Mello com Antonino Andrade, que é meu amigo, e foi prefeito de Cristalina e deputado comigo. Ele me mandou uma resposta: você construiu o que te destruiu. Foi o problema de água de Catalão. Então, eu saio com a consciência muito tranquilo de ter conseguido fazer a grande maioria de tudo que eu planejei fazer para Catalão. Inclusive coisas que eu não comprometi, como esse reservatório, eu fiz. Eu recapeei 85% da cidade de Catalão. Eu queria enterrar de vez a famigerada Operação Ouro Negro, tirar isso do imaginário do Catalão, que aqui tinha administrador que vai fazer asfalto de boa qualidade, sem corrupção, sem desvio de dinheiro. Então, se o povo de Catalão me penalizou pelo primeiro e segundo ano, que foram desastrosos, Nesse assunto, o resultado. Eu confesso isso, eu me curvo. O resultado das urnas, o resultado dessas eleições, como é que foi receber isso para você?
Seria hipocrisia da minha parte eu dizer que eu recebi isso com alegria, mas eu recebi com naturalidade, porque eu acho que a vontade do povo tem que ser respeitada. Abaixo disso, acima disso, a vontade de Deus. Se o povo me julgou incompetente, eu tenho que aceitar e admitir, embora eu tenha certeza que eu vou deixar legados que vão marcar a história de Catalão na saúde, na educação, no meio ambiente, na ação social e no programa hídrico. Se você levar o lado do Instituto Previdenciário, eu vou receber daqui a pouco para fazer um despacho o Ronaldo, você vai ver que ele recebeu a Previdência com menos de 30 milhões e está entregando lá com mais de 80. E no dia da minha diplomação, dia 19 de dezembro, o ex-prefeito Velomar, no dia da minha diplomação, tirou 11 milhões de fundos considerados podres, considerados bons, como o Banco Brasil, Caixa Econômica, Itaú, e colocou no Vitória Régia. Esses 11 milhões hoje tem 8 milhões. Ele perdeu, além de não ganhar, ele ainda perdeu. Então essas coisas me dão uma serenidade para absorver que foi um momento que a população condenou, e eu aceito, me curvo, eu tenho certeza, a minha consciência me diz que tudo que eu podia fazer para a minha cidade eu fiz. Bom, a gente colocando dessa forma aqui, a população não entendeu. Não, por isso que não entendeu, porque a população me reprovou. Eu não posso culpar uma população, que me deu a metade de todos os votos que eu tive para deputado estadual, 4 vezes. Eu não posso culpar uma população que me colocou prefeito da cidade, de maneira nenhuma. Se ela entendeu ou não entendeu, ela me reprovou, ponto final. Eu não quero culpar a sociedade por uma falha eleitoral que eu tive. Pode parecer soar um pouco desconexo da forma que você está colocando, e seria o óbvio, o natural, você colocar da forma que você está colocando em relação a esses avanços que foram feitos. No caso, os adversários e a própria população te reprovou da forma que você está colocando. Quem é que vai julgar isso, então? É como o que você fez foi realmente algo de positivo? O tempo. A partir do momento em que a pessoa não tiver um atendimento na saúde, como ele está tendo hoje, eu desejo que isso não aconteça, mas se acontecer, ele vai começar a lembrar de mim. A partir do momento que a pessoa precisar de levar alguém para Goiânia e não tiver a casa de Catalão funcionando como funciona no meu tempo, a pessoa vai lembrar de mim. O dia que a pessoa que tiver condições de construir uma casa, for carente, mas precisar de um lote e não tiver, for dado o lote para Paniguados, assim como alguém que tiver uma casa que não conseguiu uma reforma pela prefeitura, ela vai lembrar de mim. O pessoal que mora no setor universitário, eles não podem esquecer o que eu fiz lá, ué. Peguei uma matinha que fedia e fiz um parque ecológico com iluminação de LED, com ciclovia, não foi ciclofaixa, não, ciclovia, com calçadão, com alambrado. Então eu acho que o tempo é que vai fazer esse julgamento, entendeu? O tempo, é claro, as pessoas vão fazer a análise, vão fazer uma comparação. Ok, prefeito Jardel, a gente vai então agora para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com a sequência do programa Entrevista Especial e vamos falar sobre muitos outros assuntos, inclusive um assunto que está aí, não poderia jamais deixar de ser pauta aqui, exatamente a próxima gestão. Sobre isso nós vamos estar falando daqui a pouco no próximo bloco. Inclusive vamos terminar com o bate-pronto. Aguarde, daqui a pouquinho estaremos de volta com a sequência do programa Entrevista Especial. Um instante só, daqui a pouco voltaremos. Estamos de volta com o programa Entrevista Especial. Você está aí acompanhando, muito obrigado pela sua companhia. Você está observando, hoje nós não estamos nos nossos estúdios. Para esse final de ano, achei importante ter mais uma vez a presença do prefeito Jardel, principalmente pós as eleições de 2 de outubro, para ele estar aqui conversando com você, nosso telespectador. Queria te fazer uma pergunta já nesse início aqui de segundo bloco. Você fez
algo que não faria, se arrepende de ter feito alguma coisa ao longo desses 4 anos e gostaria de ter feito algo e não conseguiu fazer? O que foi? Bom, algumas coisas, se eu repetisse meu mandato, eu provavelmente teria evitado, mas são coisas irrelevantes, né? Coisas irrelevantes. Eu teria feito, talvez, mais economia em alguns setores, entendeu? Investiria em outros setores, porque os locais básicos, os locais que traduzem o sentimento de uma sociedade, como educação, saúde, ação social, eu investi tudo que eu podia e até mais um pouco. É claro que uma coisa ou outra, mas eu não arrependo de nada. Eu já te disse, quem olha muito para trás tropeça. E eu gostaria de ter feito o recapeamento que eu fiz antes de 2016. Eu só não o fiz por problema financeiro, por problema de arrecadação. A arrecadação da Prefeitura de Catalão caiu abruptamente, e o ano que vem vocês vão poder comprovar isso, que eu tenho certeza que a partir do ano que vem eu vou ser a Geni. Tudo que acontecer de ruim aqui nos primeiros 3 meses, a culpa vai ser minha. Eu não fiz isso com o prefeito que eu sucedi, mas eu tenho certeza que tudo que não consegui realizar vai ser culpa minha. O que eu gostaria de ter feito para o Catalão, teria ter feito essa barragem, talvez antes um pouco, e ter feito o recapeamento desde 2014, do mês de 2015, eu só consegui fazer em 2016, fruto de uma receita, de um imposto da Vale do Rio Grande. Mas eu acho que eu realizei o que eu sonhei realizar para Catalão. Talvez num momento diferente do que eu deveria ter realizado. A sociedade é muito exigente no começo do mandato. Eles esperavam de mim mais do que eu pude fazer e talvez isso tenha comprometido a avaliação a meu respeito. Tadeu, a eleição aconteceu em outubro, 2 de outubro. Tem gente que até questiona isso, esse tempo, esse período, né, de 3 meses aí até a chegada do novo mandato. Você já colocou a respeito da transição. Ficou a contento da forma que você determinou que fosse feita? Nave, é bom lembrar que eu não tive transição. E eu deixei a minha equipe à disposição do prefeito eleito. Ele começou a pedir, as coisas foram passadas para ele. Ele tem um temperamento um pouco exaltado. Quando ele descobriu que a arrecadação não era a arrecadação que ele imaginava, e algumas coisas que ele pediu que demorava a entregar, mas nunca nos furtamos a entregar, tanto é que nós fomos do Ministério Público, entregamos, aí ele suspendeu a transição, SIC, segundo informações, mas todo dia o próximo procurador dele vai lá procurar o meu procurador e todas as informações, de forma transparente e cristalina, estão sendo repassadas para o próximo prefeito, para ele não sofrer o que eu sofria 4 anos atrás. O próximo gestor, Adib Elias, ele já fez 3 eventos anunciando os secretários, no caso, que estarão o auxiliando para a sua gestão. Dos nomes que foram colocados, algum te chamou a atenção? Como é que você viu a escolha desses nomes? Que, inclusive, muita gente fala, e seria, por que não também colocar aqui, um secretariado 100% da cidade, até fazendo um comparativo com o seu que não foi. Como é que você vê esse secretariado que foi já anunciado até agora? Bom, Nave, eu acho que a grandeza do ser humano é reconhecer os erros que ele comete e mudar a rota. No começo, eu tive alguns secretários de fora, exatamente por eu ser deputado e não ter aqui as pessoas da minha confiança para poder exercer. Quem eu cuido da minha confiança de Catalão, você pode ver ação social, meio ambiente, educação, IPASC, a própria habitação, que me abandonou depois que eu perdi as eleições, mas são tudo pessoas de Catalão e que ficaram comigo do começo, meio e fim. Eu busquei algumas pessoas na área que eu não tinha as pessoas qualificadas. Algumas se deram bem e outras não deram bem, e eu dispensei e renovei. Quanto ao secretariado do próximo prefeito, não vou julgar, não vou analisar, eu não sou arrogante nem prepotente. Quem vai analisar, quem vai julgar é a sociedade, com o decorrer do mandato dele. Algum nome te surpreendeu? Me surpreenderam alguns nomes. Convocar um cidadão que saiu algemado da prefeitura,
por conta de uma investigação do Ministério Público, mais de 2.000 horas, colocar no mesmo cargo, ou o Ministério Público fez um grande equívoco, ou está sendo afrontado. Colocar na saia um cidadão condenado como administrador, mas eu não tenho nada com isso, torço o desejo que eles façam um bom trabalho e que a sociedade possa aplaudi-los. Porque o que eu não dei conta, principalmente na área da saúde, eu não dei mesmo e não faria nunca esse compromisso, o próximo prefeito vai fazer uma UPA, nova UPA, além da atual, vai voltar o convênio para a Santa Casa, vai fazer um CREDEC, vai fazer uma UTI neonatal, vai colocar a ressonância para funcionar. Eu vou bater palma para ele. Eu, mesmo se tivesse sido reeleito, eu não daria conta de fazer isso, porque eu gasto 17%, 18% na saúde. Para ele fazer isso tudo, ele vai ter que gastar uns 40%. E como é que ele vai gastar mais 25%, 27% na educação? O que vai sobrar para investimento? Quero que esses compromissos sejam registrados, porque se ele conseguir, terá o meu aplauso e a minha reverência. Você citou a respeito de que deve ser chamado de genia aí nos próximos 3 meses de 2017. Mas, na verdade, como é que vai ser o Jardel como um opositor, como uma pessoa, um político que está na oposição? Nágio, sempre tive serenidade e sempre tive responsabilidade. E procuro passar isso para o meu filho, que é deputado estadual. Eu fui deputado quando o PMDB ocupava a prefeitura de Catalão e sempre me coloquei à disposição, tanto do Adílio quanto do Velomar. Nunca aceitaram. O Velomar quis aceitar, não deixaram, para colocar as coisas para Catalão. Eu acho que as eleições passam, nós temos que puxar a corda no sentido de ajudar Catalão. Eu não posso prejudicar Catalão para prejudicar o aniversário meu. Agora, claro que eu serei um opositor exigente, mas responsável, sério e torcendo para que dê certo. Eu nasci em Catalão e eu quero ser enterrado em Catalão, espero que demore. Entendeu? Então minha vida foi em Catalão, é em Catalão e será em Catalão. Então eu não posso torcer contra a minha cidade. Agora, também eu não posso admitir que alguém que ganhou uma eleição ganhe com estelionato eleitoral, comprometendo coisas que ele depois não vai cumprir. Aí eu vou ser crítico e vou cobrar, mas com serenidade. Eu digo que eu vou ser geni, porque tudo que der errado é porque eu não fiz bem. Você não viu eu, em momento nenhum, criticar o prefeito anterior. E eu vou entregar à prefeitura muito, muito melhor do que eu recebi. Você pode ter certeza absoluta disso. Agora, passado todo esse período, né, as pessoas logo ficam imaginando, muitas comentando, e o Jardel para o futuro? Você tem uma relação muito próxima com o governador Marconi Perillo, seu amigo, você até o chama até de irmão, né? E aí existem comentários que você pode assumir um cargo no alto escalão aí do governo do estado. O que tem de concreto nisso? Nário, eu vou falar para você diferente do que eu tenho falado para todo mundo. Eu não toco nesse assunto, mas eu vou falar com você. Conversei sobre isso com o governador. Eu acho que o verdadeiro amigo e o verdadeiro companheiro é aquele que não causa constrangimento. O governador está passando uma dificuldade muito grande. Um dos maiores aliados dele, o deputado Santana, foi cassado literalmente, porque os votos de um deputado foram computados, o Santana vai ter que sair, ele vai ter que arrumar um outro deputado para manter o Santana na Assembleia. Ele precisa de um deputado federal para arrumar uma vaga para o Sandy Júnior. Então o governador Marconi está num verdadeiro jogo de xadrez para poder fazer uma forma de ter um secretariado onde ele tenha todas as forças que compõem com ele. Mas quem conhece o Marconi sabe que ele é bom nisso, né? Ótimo nisso. E eu deixei ele totalmente à vontade. Todo mundo fala, até os opositores falam isso. Deixei ele totalmente à vontade, né? Que eu só iria para o governo se fosse para o primeiro escalão e se fosse para colaborar com o governo dele. Eu não preciso de prêmio de consolação, eu não preciso de emprego, graças a Deus, inclusive porque eu tenho profissão e se as coisas tudo acontecerem como estão, eu vou voltar a exercer a medicina, modéstia à parte. Medicina eu entendo bem, eu fiz com afinco, com dedicação, quero ter um consultório para atender umas 10 pessoas todos os dias de graça,
não preciso de dinheiro, não quero cobrar de ninguém, quero ter um consultório e atender gratuitamente na parte da tarde umas 10 pessoas, principalmente mulheres. Porque Vou encaixar melhor a pergunta então. E o futuro político, que é o que todo mundo quer saber? É o momento agora, é o momento que eu vou tirar para descansar, porque eu, como prefeito, eu tive que tomar muito cuidado, eu não podia nem me ausentar do país, porque eu tinha que passar a prefeitura para o vice. Lamentavelmente, eu e o vice tivemos um desentendimento no primeiro ano de governo, então eu fiquei muito preso. Eu deixei de fazer viagens internacionais, onde eu podia buscar alguma coisa para Catalão, mas que não me era permitido atravessar a divisa do Brasil. Então, qual o tamanho desse rompimento, o significado disso? Eu rompi administrativamente com ele. Parece que ele rompeu comigo pessoalmente e profundamente e tal, mas eu já acostumei com tudo. Aquela questão do dia do falecimento, muito se comentou, eu lembro que você chegou até aí no rádio também comentar a respeito daquilo, de fato o acontecido. O que foi, Jardel? Eu vou te agradecer a oportunidade. Eu coloquei na minha página social que, apesar dele falar para todo mundo que desejava que eu morresse, apesar dele desejar a minha morte, eu queria me solidarizar com ele pela perda do filho do Rodriguinho, que era um menino maravilhoso. Eu não consigo até hoje ver o que há de mal eu ter colocado esse adendo. Eu coloquei, está no meu Twitter, só entrar no meu Twitter, @JardelSeba45 e buscar na época. Foi, apesar do Rodrigão desejar a minha morte, eu quero me solidarizar e desejar que ele tenha solidariedade, essas coisas, meu sentimento a ele e a Pretinha. Você tem alguma ideia o porquê que as pessoas não entenderam isso? Claro que entenderam, mas que eles gostam de distorcer tudo. Tem o radialista aí, o Cláudio, mas ele gosta de distorcer, ele gosta de jogar a sociedade contra. Então, eles estão preparando, porque eles não vão ter explicações para dar para a sociedade do que vai acontecer a partir do ano que vem, com os compromissos feitos. Aí pega uma coisa dessa, e eu acredito que, por mais que ele não goste de mim, ou que ele tenha ressentimento de mim, o Rodrigão me conhece o suficiente para saber que eu seria incapaz de fazer uma ironia quando um cidadão perde um filho. Eu falo que quando eu morrer eu vou para o céu, porque eu sou um cara de boa índole, e vou fazer política, porque eu gosto. Meu primeiro projeto de lei é que pai não pode enterrar filho. Meus pais enterraram meu irmão e o sorriso da minha mãe foi triste até o final da vida dela. Como é que eu vou fazer uma ironia diante de um pai e uma mãe que perdem um filho, e um filho que eu gostava pra caramba, que era o Rodriguinho, que me curtia também. Entendeu? Então foi uma maldade, e está no meu Twitter, né? Apesar dele desejar a minha morte, eu quero lhe dar uma palavra de conforto. Jardel, você falando a respeito da questão política, e nós, assim, eu encerro aqui essas perguntas para a gente ir para o bate-pronto, porque as pessoas querem saber o quê? Daqui 2 anos já tem nova eleição. Como é que você vai estar se posicionando? E depois, futuramente, tem possibilidade, você ainda tem algo que te acalenta no coração de voltar a concorrer à prefeitura? Nada. Na política, toda vez que você fala sim é porque não, toda vez que você fala talvez é porque sim, toda vez que você fala sim, talvez é porque não. Então é muito confuso. Sim ou talvez? Não, eu vou dizer para você o seguinte, eu quero dar um suporte ao deputado Gustavo Seba, porque eu vejo no deputado um futuro muito grande, muito promissor. O menino foi eleito com 27 anos de idade, está com 29, já é líder da bancada, está disputando a presidência da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Conseguiu aplanar um caminho para uma reeleição que tem tudo para ser de bom termo. Ele fez 19 prefeitos. Eu fui 4 vezes deputado, nunca passei de 9, 10 prefeitos. Ele fez 19 prefeitos aliados, eles que vão lhe apoiar. Então eu quero ajudá-lo, orientá-lo. A votação em catalão dele na época, qual a principal justificativa na sua avaliação? Água. Eu vou repetir o que o Antonino me falou. Você construiu o que te destruiu. Faltou água. 4 dias seguidos na semana da eleição na água. O Marconi estava na frente. Mas eu não gosto de ficar dando desculpa. Aí quando você me pergunta, o que faltou? Faltou voto. Eu não acho justo, porque compraram o voto, não, porque não sei o quê. Eu acho isso uma estupidez. No dia que eu perdi a eleição para o Velomar, eu fui declarar apoio ao Helder Valim, eu tinha direito de ser reeleito presidente.
Aí uma coletiva lá, então, o que faltou em Catalão para você ganhar a eleição? Eu falei, voto. O que falta é voto. O voto falta por causa de uma série de coisas, mas faltou voto, acabou, ponto final, não se discute mais. Faltou o que para eu ganhar a eleição? Voto. Por que faltou voto? Isso é uma outra discussão. Vamos agora então para o quadro final do programa Entrevista Especial agora, o Bate-Pronto. Nesse quadro Bate-Pronto eu vou colocar uma palavra ou uma frase e o meu convidado faz o seu comentário. Para começar, Jardel, o povo de Catalão. Povo maravilhoso, Nário. Povo maravilhoso. Eu não posso ter mágoa de um povo que me deu a oportunidade de governar a cidade. Eu não posso ter mágoa de um povo que me deu 4 mandatos de deputado estadual e com isso eu consegui ser o único cidadão vivo e falecido de Goiás que foi 3 vezes presidente da Assembleia. O povo de Catalão é maravilhoso, é sábio e sabe analisar as coisas e tomar suas decisões. Existe uma diferença entre o povo e o que eu vou te perguntar agora. A cidade, o município de Catalão. Representa tudo na minha vida. Meu pai nasceu em Santo Antônio do Rio Verde. Eu fiz tudo que eu podia fazer para Santo Antônio do Rio Verde. Perdi a eleição, me curvo. Pires Belo. Eu perguntei no começo de 2016 o que faltava em Pires Belo. Eles riram ao ponto de onde aqui a gente pega só. A única coisa, você fez escola, você reformou a quadra, você trouxe a fábrica de farinha, você recapeou, então eu arrumei o ponto de ônibus. Mas significa muito para mim. Cidade de Catalão. Meu pai nasceu, meu pai tem um cordão umbilical enterrado em Santo Antônio do Rio Verde. A minha mãe tem aqui em Catalão. Meus pais são de Catalão, eu nasci em Catalão, meus filhos nasceram em Catalão. Vou repetir o que eu disse no começo. Quero ser enterrado em Catalão, embora torça que demore muito. Ou pelo menos demore mais um pouquinho. Catalão é tudo da minha vida, lá. Tudo que eu tenho, tudo pouquinho que eu tenho é aqui em Catalão. Eu moro aqui, eu vivo aqui, mesmo quando eu exerci cargos fora de Catalão, como deputado, eu volto para Catalão todo final de semana. O PSDB pós-eleições e o seu grupo político. Bom, tem o PSDB estadual, que saiu muito fortalecido, entendeu? Que ganhou muitas prefeituras que não tinha, que manteve algumas prefeituras importantes que tinha, assim de cabeça como Trindade, e que perdeu algumas prefeituras, como Goianésia e Catalão. Mas o PSDB sai fortalecido. O governador Marconi é uma pessoa diferenciada na área. O governador disputou 7 eleições de governador, porque das 4, 3 teve segundo turno. Então, disputou 7 eleições de governador, uma de estadual, uma de federal, uma de senador, nunca perdeu uma eleição. Eu até brinco com ele que ele precisava perder uma eleição, para ele saber o sentimento de quando a gente perde a eleição. Todo político ganha e perde a eleição, entendeu? Então o PSDB sai fortalecido. O meu grupo político vai voltar ao que era antes. Nós vamos ter um representante na Assembleia Legislativa, vamos ter alguns vereadores, entendeu? Espero, desejo e torço para que os nossos vereadores que foram eleitos mantenham a fidelidade conosco e vamos continuar a vida, ajudando as pessoas mais carentes, fazendo uma oposição sempre responsável, né? Nunca torcendo contra a sociedade. Pode ter certeza absoluta disso. Como você imagina o governo de Adib Elias? Návio, eu vou me declinar de falar alguma coisa, porque isso aí só o tempo é que vai dizer. Se você analisar os compromissos que ele fez durante a campanha e o desejo de coração que ele cumpra, principalmente os compromissos que ele fez na área da saúde, vou aplaudi-lo de pé. Vou aplaudi-lo de pé e vou estender sempre as minhas mãos para que Catalão seja beneficiado com as nossas divergências políticas, mas nunca pessoais e nunca partidárias. Você tem uma ideia, ele queria ir no Marconi, mas queria ser levado pelo Zé Witt. Quer dizer, já começou mal. O cara que ele xinga, moleque, calça curta, irresponsável, agora ele quer o Marconi, mas não aceita ir com o deputado de Catalão. Aí o Marconi falou, não, só vem se for com o deputado de Catalão. Ele tem que estender as mãos também e achar que nós temos que ter humildade, porque o momento hoje a força é dividida. Se tem a força da prefeitura, tem também a força do Estado. Agora, eu não faço agora nenhuma análise. Eu vou me reservar o direito
de uns 6, 8 meses, aí nós podemos sentar novamente, se você me der esse prazer, e aí eu posso fazer uma avaliação, porque aí eu sei como é que está indo a educação, a saúde, o IPASC, o meio ambiente, a ação social, a parte hídrica. Eu vou poder fazer um parâmetro comparativo do que era e do que está sendo daqui uns 6, 8 meses. Fla-Flu ou Vasco e Flamengo? Olha, tanto Fla-Flu quanto Vasco e Flamengo é clássico. E os dois são fregueses. O Flamengo já ganhou mais vezes tanto o Fluminense quanto o Vasco. Entendeu? Inclusive o Vasco é historicamente um vice-campeão. Eu acho que eleição depende do momento, depende das circunstâncias e depende até do humor da sociedade. Você viu o Michel Temer, assumiu aí e até ontem não tinha resolvido o problema nem da corrupção e nem da economia. Aí agora ele fez um pacote de bondade para ver se as pessoas possam aceitá-lo melhor. Então, eleição é um problema do momento também. Eu repito uma coisa com muita intensidade, Nádia. Eu não me incomodo, ou me incomodo pouco, de perder a popularidade. Incomodar-me-ia muito perder a minha credibilidade. Essa eu agarro nela com unhas e dentes para que a sociedade nunca me veja como um cidadão irresponsável. A corrupção na política vai acabar? Nádio, é difícil acabar, mas poderia minimizar, porque se você vê aí, o PT, uma das causas da saída do PT foi corrupção. Uma das causas da desaprovação do Michel Temer, além da economia, é corrupção. Aí você vai falar, no seu partido também tem gente envolvida? Também tem, mas se você pegar o PT e o PMDB, é um congresso de corrupção. É um congresso de corrupção. Pessoas conhecidas, pessoas ilibadas. Agora, eu gostaria que acabasse e faço um desafio, Nádia. Eu fui deputado estadual 14 anos e prefeito 4. Fizeram uma denúncia minha de funcionário fantasma. Eu falei que se alguém, um funcionário, devolver o dinheiro alguma vez para mim, eu renunciaria ao meu mandato e pediria para ser algemado. Na prefeitura eu repito a mesma coisa. Eu nunca, jamais fiz ou aceitei que se fizesse qualquer ato de corrupção. Se fizeram ou não fizeram, eu não posso afirmar peremptoriamente, porque você não consegue ter o domínio de todas as secretarias. Mas jamais com o meu consentimento. Jamais. Saio da prefeitura com todas as peças de administração, menos a de desonesto. Essa jamais eu quero pautar no meu currículo, tendo alguma coisa que desviasse a minha conduta em termos de honestidade. Jardel Ceba, prefeito ou Jardel Ceba, deputado? Olha, o Jardel Ceba, deputado, deu mais certo em termos de popularidade. Tanto é que eu fui eleito e reeleito 4 vezes, sempre aumentando o meu quantitativo de votos. E como deputado eu consegui galgar todos os grandes cargos de uma Assembleia Legislativa, inclusive a presidência por 3 vezes. O único cidadão de Goiás que conseguiu ser presidente da Assembleia 3 vezes fui eu. Jardel Ceba, prefeito, eu me sinto realizado em ter avançado em grandes conquistas na educação, na saúde, no meio ambiente, na ação social e na parte hídrica. Talvez eu não tivesse tido a felicidade de ter uma comunicação mais eficiente, talvez eu não tivesse tido a oportunidade de ter tido, como eu sempre te disse, nos meus 2 primeiros anos de governo, tivesse tido um governo menos desastroso. Eu nunca deixei de reconhecer que meus 2 primeiros anos foram difíceis e eu não tive a felicidade de poder agradar a sociedade. Isso talvez tenha me marcado indelevelmente para que eu fosse julgado negativamente no processo eleitoral. Mas, repito, me curva isso. Prefeito Jardel Ceba passa para a história como um cidadão honesto, sério, responsável e muito preocupado com as questões importantes como o meio ambiente, saúde, educação, parte hídrica e nunca ter esquecido das pessoas mais humildes, das pessoas menos favorecidas. Nunca teve em Catalão o Renda Cidadã Municipal, o lote legal e o cheque de reforma municipal. Isso, se eu tivesse continuado, eu ia aprofundar cada vez mais, porque eu acho que
Você tem que ter uma prefeitura para quem realmente precisa da prefeitura, sem esquecer a limpeza da cidade, sem esquecer o recapeamento, sem esquecer a parte de infraestrutura, a parte de meio ambiente, que eu nunca esqueci. Mas o meu foco grande, fora da área da educação e da saúde, é o foco da pessoa mais humilde. Essa pessoa me preocupa, porque essa pessoa precisa do político, precisa de um político sério. Toda vez que tem uma corrupção, você está tirando dinheiro de quem realmente precisa, às vezes passa até fome. Então esse é o meu foco, esse legado eu quero deixar para as próximas gerações. Obrigado pela entrevista, prefeito. Sucesso para 2017. Um abraço. Obrigado. Aproveito a oportunidade e desejo a todos um 2017 muito abençoado. E, em particular, ao prefeito eleito Adílio Elias, desejo que ele realize os sonhos que ele sonhou junto com a sociedade. E que ele não faça desses sonhos um pesadelo, porque aí nós vamos cobrar. Se ele fizer o sonho uma realidade, eu quero aplaudir de pé. Muito obrigado, Nádia. Um grande abraço. Muito obrigado, então, ao prefeito Jardel Seba, por ter aberto aqui a sua casa para que a gente pudesse bater esse papo, né, e trazer todas essas opiniões que ele emitiu aqui para você, nosso telespectador. Assim, então, encerramos o nosso programa. Um grande abraço e até o próximo Entrevista Especial.